Agradecemos mais uma vez a palestra apresentada pela engenheira Patrícia Bertotto e também nosso muito obrigado à diretora financeira da Ares, a engenheira de segurança do trabalho, Cristiane Koch, pela mediação dos trabalhos. E agora, dando continuidade à nossa programação, teremos a palestra com o tema Bate-papo sobre os aspectos da NR10 e desastres naturais. Convidamos ao palco o palestrante, o advogado e engenheiro Solon Ibanez. Solon é advogado com alto desempenho acadêmico pela Universidade Fadergs, engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica pela PUC-RS e técnico em eletrônica pelo Colégio Santo Inácio. Pioneiro na telefonia celular, atuou com multinacionais na área de logística, infraestrutura, transmissão de dados, contratos de alta tecnologia, homologações e licenciamento junto às agências nacionais, laudos de radiação eletromagnética, projeto e execução de rádios PDH, SDH, fibra ótica e inúmeras outras atividades de alto impacto à sociedade. Atua hoje com direito de energia e contribui assessorando empresas e profissionais da engenharia sobre questões envolvendo energia fotovoltaica e perícias técnicas na área da elétrica. A mediação desta palestra também será realizada pela diretora financeira da Ares, a engenheira Cristiane Koch. Com a palavra, o engenheiro Solon Ibanez. Muito bom dia a todos, os internautas também. É sempre um privilégio participar dessa contribuição, né, de conhecimento com todos, né, reunir todo esse grupo de engenharias que eu considero a elite da engenharia do nosso estado. Eu gostaria de deixar aqui minhas saudações aqui à Ares, né, por esse evento, é um evento muito importante e urgente agora para o momento que a gente está passando. E também gostaria de agradecer o CREA, a Mútua e o SENGE também, que disponibilizou o local. E eu estou muito feliz porque não foi combinado, tá? Mas, de certa forma, a minha apresentação vai consolidar tudo que foi apresentado até agora. A importância da gente estudar os casos para os próximos situações que virá, inclusive a questão de disponibilizar documentação na nuvem, né, de forma georreferenciada. Então, acaba consolidando tudo isso daí. Eu não vou judiar muito de vocês, aí eu vou fazer na velocidade 3x, ok? Vamos lá. Bate-papo sobre a incidência da NR10 e desastres naturais. Deixa eu passar aqui. É só apertar aqui no cantinho? Opa, tem mais um aqui. Vamos lá. Eu separei 3 tópicozinhos básicos ali, os desastres ocorridos agora nesse mês, os pontos principais da NR10 em função desses desastres, e agora, o que a gente vai fazer? Bom, vou passar rapidamente aqui algumas imagens, né? Nós temos aqui umas imagens impactantes, né? Olhando as casas lá, olha só o estado das casas. Será que as pessoas podem voltar a habitar essas casas? A palestra da doutora Patrícia aí esclareceu muito aí que a gente precisa avaliar, tem um percentual de risco e talvez não seja possível voltar a essas residências. Outra coisa que me assusta é a quantidade de material pendurada nos postes elétricos. Em algum momento, o pessoal vai querer tirar aquilo ali e pode ter o risco da eletrocutação. Bom, eu deixei o videozinho aqui no QR Code, vocês podem acompanhar ali no YouTube, eu tenho disponibilizado. Aqui é ali na Barra do Ribeiro, né, o lado oeste aqui do Rio Guaíba, que está sofrendo muito, né, com ondas, ventos ali, que está invadindo as cidades. Inclusive, também tinha uma notícia para Tapes, parece que tinha invadido a água lá também. Bom, aqui nós temos Mussum, né, a posição geográfica dela já indica ali, né, descendo toda essa água, invadindo a cidade. Olha só o risco quando eu comecei a olhar essas fotos, eu comecei a ficar preocupado, tá? Se eu não me engano, foi em 2008, uma chuva comum derrubou alguns galhos ali na Bezerra de Menezes, esquina Andaraí, e caiu um cabo
e se escondeu embaixo de uma poça. O que aconteceu? A pessoa foi eletrocutada e acabou se afogando, desmaiada na poça. Olha só, eu reparei que a quantidade ali da cidade de grades que tem nas casas ali, então daqui a pouco a gente tem algum elemento ali de perigos, postes caindo em cima de estruturas, telhados metálicos que se soltaram. Tudo isso daí a gente tem que tomar cuidado, não só em relação às pessoas que estão lá trabalhando, limpando a cidade, mas também em relação aos voluntários. A gente precisa ter uma certificação NR10 para os voluntários, para eliminar esses riscos. Outra situação interessante aqui é em relação às novas fontes de energia renováveis. Nós temos aqui painéis solares aqui, e isso aqui me parece uma churrasqueira, tá? Porque a gente tem um sistema nos inversores, que é um sistema de proteção chamado anti-ilhamento, e vai desativar a energia CA. Mas a parte de energia CC, ela pode continuar operando. Não vai gerar lá os 700 volts numa string, mas talvez gere uns 200 volts lá, o suficiente para criar um hotspot, onde a gente vai ter um painel que vai ter algum defeito, né, provavelmente pela quebra, um defeito lá nos diodos de proteção, e esses painéis que estão bons vão gerar energia nesse outro painel que vai acabar iniciando um incêndio. Bom, eu vou deixar algumas perguntas aqui. Na verdade, essas perguntas já trazem a reflexão do que a gente debateu a manhã inteira. Se existe uma comissão de elaboração dessas normas técnicas, principalmente para energia fotovoltaica. Alguns estados já têm essas normas técnicas, mas aqui a gente precisa desenvolver. E quem deveria participar disso daí é o engenheiro de segurança do trabalho e o engenheiro eletricista. A gente precisa de maior participação dos nossos engenheiros, a gente precisa fortalecer nossas instituições, o CREA, o MULTA, as associações, a gente precisa fortalecer e trazer esse pessoal com uma alta capacidade, uma alta qualidade, para começar a discutir o que a gente vai fazer. Muito bem, falamos ali do assassino oculto, porque a casa a gente vê quando está desabando, o fogo a gente sente o cheiro da fumaça. Agora a eletricidade, basta tu segurar o microfone e pegar a uva ali no cachinho e tu vai acabar tomando um choque, não é? A gente não sabe o que está escondido ali. Bom, a NR10. O que traz ali no início da NR10? A gente precisa de condições mínimas para garantir a segurança em quaisquer trabalho. Sim, existem procedimentos. E tu falaste na CE, né? Sim, existem procedimentos, toda uma... Isso. Agora tu imagina aquela cidade de Mussum, olhando pelaquela foto ali, nós temos lá uma subestação, se invadiu aquela subestação, muitas vezes tu não tem nem como chegar para realizar os procedimentos. E outra coisa importante aqui é a seguinte, eu vou chegar já adiante ali, muitas vezes esses procedimentos estão lá na subestação, documentadas lá. Se tu chegar numa qualquer subestação de um condomínio, tu vai ver que tem um quadrinho lá com diagrama unifilar, os procedimentos para desligamento e tudo mais. Imagina essas subestações inundadas e se perde essa documentação. Vai chegar o engenheiro lá cego, e agora? Qual é o equipamento que eu vou desligar primeiro? Como é que eu vou proceder? Porque muitas vezes os cabos vão estar arrebentados, vão estar passando, encostando nas grades de proteção do transformador. Então, realmente, é uma situação assustadora nas questões de desastre. Bom, uma coisa que eu trago aqui, até estava conversando com o engenheiro Colares ali, é em relação ao serviço voluntário. A gente tem lá a lei 9.608, de 98, que fala da importância do termo de adesão, né? Inclusive, os voluntários podem solicitar o ressarcimento, caso tenha uma autorização prévia ali por quem está conduzindo esse serviço de voluntário. Bom, vou passar rapidinho aqui. Pontos principais, medidas de controle. A gente precisa fazer uma análise de risco. A gente vai chegar lá naquela subestação que foi inundada, talvez seja seca, talvez seja molhada, as paredes daqui a pouco estão desabando. A gente não sabe qual é a situação que está lá.
a gente precisa fazer essa análise de risco. Documentação unifilar, como eu falei, prontuário das subestações, quais os procedimentos de religação, os procedimentos de emergência, né, no caso de emergência, as medidas de proteção coletiva e individual, quem são os responsáveis por isso, né? Quem fornece os EPIs, os EPCs para os voluntários. Essa questão dos responsáveis, eu até vou deixar ali para a palestra da doutora Luísa, que vai ter amanhã, que eu estava dando uma analisada no material dela, é um material muito bem elaborado, né, bastante amplo, trazendo bastante conhecimento, mas é importante a gente ressaltar que responsável vem do latim respondere, aquele que responde, e aquele que responde é aquele que paga indenização ou leva uma multa ou uma penalidade. Bom, análise de risco, quem é que vai fazer? Ao meu ver, engenheiro de segurança do trabalho. Ninguém na engenharia é mais qualificado que esse engenheiro para fazer análise de risco. Então a gente precisa trabalhar em equipe. O engenheiro de segurança do trabalho tem que participar dessas ações aí também, para conseguir deixar o trabalho do engenheiro civil, do engenheiro eletricista, de uma forma mais segura, onde ele possa focar o seu pensamento justamente nos procedimentos de religação, de como é que ele vai atuar nas zonas de desastre. Responsabilidade solidária, está lá no item 10.13 lá da nossa NR10. Profissionais. Eu acho que o Francisco ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso daí, eu vou dar uma pincelada rápida aqui. Qual é o profissional que está habilitado? É aquele que tem a qualificação. Quando a gente fala em qualificação, a gente está falando nas horas de voo que ele teve lá na sua faculdade, no seu curso técnico. E a partir daí vai surgir as atribuições elencadas ali no CREA. Precisa ter o registro, mas não basta ter o registro. Daqui a pouco ele passou por algum procedimento lá no Tribunal de Ética lá e perdeu a sua habilitação, e apesar de ter um número, né, registro é um número, apesar de ter um número, ele não está mais habilitado. Inclusive não vai conseguir emitir a RT. Capacitação. Bom, precisa ter, todas essas pessoas que vão trabalhar nessas zonas perigosas aí, recomendo uma certificação da NR10, né? Inclusive o engenheiro eletricista seria interessante fazer uma reciclagem. E vai ter um responsável técnico autorizado para ministrar esse curso de capacitação. Eu me assustei essa semana, eu estava dando uma pesquisada pela internet e encontrei um técnico de informática fazendo o curso de NR10. Então, assim, é uma coisa um pouco esdrúxula, mas tem, basta vocês entrar na internet ali, vocês vão ver algo preocupante. Autorizados, precisa ter uma anuência da empresa, ou da pessoa que tiver, a pessoa jurídica que estiver conduzindo essas ações em relação aos desastres. Medidas de controle e procedimentos, né? A gente vai entrar ali na análise de risco, realizada ali pelo engenheiro de segurança de trabalho, que, ao meu ver, deve realizar a coordenação desses procedimentos aí, porque muitas vezes o engenheiro eletricista, ele vai estar trabalhando com uma equipe de um lado, vai estar trabalhando com uma equipe de um outro lado, e aquela ligação de energia, ela alimenta os dois. Quando essa equipe aqui terminar os seus trabalhos, já pode ligar, ela vai chegar lá, vai ligar e vai acabar energizando a outra equipe que ainda está trabalhando lá. Então precisa ter uma coordenação, precisa ter lá aquele cadeadinho que tu coloca lá no sistema de ligamento com vários cadeados, e à medida que as equipes vão terminando, vai se abrindo os cadeados até que todas terminaram, aí tu pode fazer a ligação, a energização daquelas redes. Medidas de proteção coletiva e individual é a entidade que fornece, tá? A entidade que está coordenando, ela fornece. Eu costumo ter sempre dentro do carro ali meu capacete, meu kit, sempre tem algumas ferramentas ali, como um bom engenheiro eletricista, eu sempre carrego meus EPIs. A gente conhece a qualidade do profissional na medida que ele está usando os equipamentos de proteção. Se o profissional não utiliza equipamentos de proteção, despeça ele, porque você vai acabar gerando um problema para a sua empresa, para a sua entidade, porque a responsabilidade é solidária. Sinalização, identificação, travamento e bloqueio, né, para a gente impedir a energização enquanto as equipes estiverem trabalhando. A gente não sabe o estado que ficou a rede de energia elétrica nessas cidades. A gente vai ter que avaliar, começar do zero isso daí. Isso vai demandar
muito trabalho e um foco muito grande do engenheiro eletricista. Vai ser muito pesado isso daí. Comunicação, isso é algo que, ao meu ver, precisa entrar na norma, principalmente nessa situação de desastre. A estação radiobase lá tem as baterias, mas quanto tempo dura essas baterias? Logo, logo os celulares não vão estar funcionando e precisa ter uma comunicação, precisa ter rádio para a gente conseguir se comunicar tanto na horizontalmente, né, as equipes distantes, quanto na vertical, para não ter falha na comunicação e acabar acontecendo algum acidente. Responsabilidade solidária, o dever de informação, né, o descumprimento gera a responsabilidade objetiva. Vai ter uma palestra amanhã que vai falar com maiores detalhes sobre isso, daí não vou roubar a fala da nossa colega. Situação de emergência, aptidão para efetuar resgates e primeiros socorros. A gente precisa de MOOC lá, na hora de que tiver que fazer um procedimento lá de ressuscitação, tirar do meio dos cabos elétricos, lá precisa ter uma pessoa treinada especificamente para acidentes envolvendo eletricidade, que é um tratamento um pouco diferente. Daqui a pouco tu vai ter que remover a vítima, né, para tirar daquela situação ali, porque aquela descarga elétrica ela pode ser contínua e pode acabar com a vida da pessoa. E agora, justamente aqui eu consigo consolidar todas as palestras da manhã. A gente precisa formar um grupo de estudos desses casos para formar procedimentos, realizar questões que a gente possa utilizar nos próximos desastres que vão acontecer. Vão acontecer, a gente não pode fechar os olhos. Já está acontecendo cada vez mais. A gente precisa ter um grupo, uma comissão permanente, estudando as situações, pegando casos pontuais, como a cidade de Mussum, que está numa posição desprivilegiada ali para acidentes, então a gente já tem que ter alguns procedimentos, formas de abrigar essas pessoas, daqui a pouco constrói lá numa região mais específica, hospitais, aquelas que não podem faltar energia elétrica, que possam acomodar as pessoas, sistemas de distribuição de doações, né, para a gente não ver uma retroescavadeira jogando o alimento de um lado para o outro. Então a gente precisa formar um grupo permanente de estudo para catástrofes que acontecem. Uma questão interessante aqui, eu vou passar rapidinho, mas os painéis fotovoltaicos, a estrutura normalmente é feita de alumínio, né? Qual é a classe de incêndio para combater? A classe de incêndio para combater o fogo em alumínio. Bom, a gente tem a classe C ali para equipamentos energizados e a gente tem a classe D para metais pirofóricos, né? Um deles é o alumínio. Como é que a gente vai viabilizar isso daí nos sistemas fotovoltaicos? A gente precisa trabalhar mais esse assunto, ok? Aqui um videozinho interessante, né? Bom, tá o linkzinho ali. É um vídeo bastante interessante onde uma pessoa tenta apagar um incêndio ali com pó químico, só que a gente tem ignições sucessivas. Então ele apaga, começa o incêndio de novo, apaga, começa o incêndio de novo. E esse incêndio ele vai se espalhar aqui para o inversor porque está mal instalado. Ele não instala um quadro de energia embaixo do inversor. Vai se espalhar, vai dar um prejuízo enorme aí e ele não consegue controlar esse incêndio porque está sendo alimentado pelos painéis solares. Então não adianta tu desligar lá o disjuntor geral porque vai continuar dando esse problema. É possível. Tem uma questão assim. Sim, a questão do choque elétrico, ele precisa fechar o circuito. O que a gente está trabalhando é um DDP, a diferença de potencial. Então, se eu tiver uma tensão X aqui, que vai passar por ti nessa diferença de potencial e vai gerar de um ponto a outro aqui, tu vai acabar sentindo muitas vezes o choque, outras vezes tu não vai nem sentir. Ele vai estar queimando teus nervos a ponto de tu não sentir mais nada, porque ele queima teus nervos. E tu vai tomando aquela descarga e de repente tu cai no chão com uma parada cardiorrespiratória, que pode acontecer na energia elétrica CC. O arco fotovoltaico é energia
CC também gera incêndios fenomenais. Procurem no YouTube aí, vocês vão ver aí os perigos que acontecem aí com a energia CC. Inclusive a nova norma 5410 e também a 5419 vai ter uma reedição agora e vai entrar um equipamento que é chamado AFCI, já é usado nos Estados Unidos, que é justamente para proteger os arcos fotovoltaicos de energia CC. Muito bem, um resuminho aí, a gente falou ali sobre os desastres, né, recentes aí, os pontos importantes aí da NR10 e a questão da comissão permanente. A gente precisa trabalhar isso daí, daqui a pouco o CREA pode encabeçar isso daí com o apoio da MUTA, né, com o apoio do SENGE, então a gente precisa desenvolver isso daí com urgência, aproveitar esse momento aí para realizar esses estudos, aproveitar, trazer uma coisa boa para isso daí, para que não se repita mais essas catástrofes que estão acontecendo agora no estado. Bom, deixo o meu muito obrigado aí, espero não ter sido muito rápido, né, mas eu acho que ninguém desmaiou, né, muito obrigado aí, pessoal. Pessoal, queria agradecer a participação do engenheiro Solon e em relação às perguntas, a gente vai pedir para o pessoal encaminhar as perguntas, porque a gente está com um avançado da hora, infelizmente, né? Mas nesse momento seria isso. Pessoal, qualquer dúvida depois me procurem, né? Eu deixo o meu contato aí com vocês e a gente discute mais sobre isso daí. O importante é a gente caminhar no caminho dessa comissão permanente, tá? A gente tem que trabalhar isso daí, é urgente. Nosso muito obrigado à palestra apresentada pelo advogado e engenheiro Solon Ibanez e também a mediação realizada pela diretora financeira da Ares, engenheira Cristiane Coca. Gostaríamos de destacar que o presente evento, o 28º Encontro Sul-Rio-Grandense de Prevenção, Segurança e Saúde do Trabalho, Preveste 2023, e 35 anos da Ares, não seria possível sem os seus patrocinadores, tais como o Sistema Confea-CREA, o CREA-RS, a Mútua RS e SENGE-RS. Este é o Sistema Confea-CREA a serviço da sociedade. Saiba mais sobre o Preveste 2023 nas redes sociais da Ares, ao qual você localiza como @ares.poa. E aos internautas, solicitamos que não deixem de se inscrever no canal da Ares no YouTube e acompanhar as redes sociais da Ares. Dando por encerrada as atividades do turno da manhã, do primeiro dia de programação do 28º Encontro Sul-Rio-Grandense de Prevenção, Segurança e Saúde do Trabalho, Preveste 2023 e 35 anos da Ares, faremos agora uma pausa para o almoço e informamos que retornaremos pontualmente às 13h15. Bom almoço a todos, muito obrigado.